conversas que eu estou tendo com os pastores e líderes desse concílio, um ânimo. Eu percebo assim uma vitalidade, eu percebo uma visão de futuro que supera o nosso presente e muito. Verdade. Eu acho que nós devemos focar na evangelização e no discipulado. Esse é o tema do concílio. Fazer discípulos. Fazer discípulos é a nossa obrigação, é o nosso chamado. Batizando. Nós precisamos batizar muita gente. Estava conversando com alguns pastores e a ideia seria, no mínimo, realizarmos 4 batismos por ano, já com data marcada, de batismos trimestrais, no mínimo. Já vai estar no nosso calendário, dia tal é dia de batismo, na segunda-feira já quero o relatório. Amém? E a gente ora, jejua e trabalha como igreja para alcançar as almas. E a gente santifica para alcançar as almas. E para ensinar e para instruir. Eu já estou incentivando lá os membros da igreja que eu estou pastoreando, dizendo o seguinte: se você ganhou a alma para Cristo, se você contribuiu no discipulado, no dia do batismo, a honra é sua. Com a supervisão do pastor, vai estar presente. Mas a honra é quem honra. Às vezes vão ter 3 ali batizando, né? Porque um evangelizou, outro ensinou, outro discipulou, outro sustentou. Mas irmãos, vamos patrocinar a evangelização, porque essa é a nossa missão. Deus nos chamou para sermos evangelizadores. Bem-aventurados os pés dos que proclamam as boas novas. Somos nós os chamados, os vocacionados, os porta-vozes da mensagem do Evangelho. Então, porque em primeiro lugar, como metodistas livres, nós sabemos que todos precisam ser salvos, amém? Todos precisam ser salvos. Em segundo lugar, todos podem ser salvos. Em terceiro lugar, todos podem saber que são salvos. Em quarto lugar, todos podem ser salvos plenamente. Nós vamos falar hoje sobre os 2 últimos. Todos podem saber que são salvos. Todos podem saber que são salvos. O nosso John Wesley, fundador do metodismo, desse movimento, desse avivamento extraordinário que transformou a Inglaterra, alcançou os Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele enfatizava? O testemunho do Espírito Santo. Todos nós precisamos, todos nós podemos e devemos ter um testificar do Espírito Santo dentro de nós, nos confirmando, o selo do Espírito Santo, o Espírito testificando com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Pelo Espírito clamamos Abba Pai, pelo Espírito professamos, confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo, quando perguntou aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Qual não foi a resposta de Pedro? Qual não foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual não foi a réplica de Jesus? Não te revelou nem a carne e nem o sangue, mas foi o Espírito do meu Pai quem te revelou. É o Espírito de Deus que nos comunica e que nos revela e que nos dá a convicção de que Jesus é o Senhor, de que Ele é o Filho de Deus, Deus em carne e osso, que esteve aqui. Você pode confessar Jesus como Senhor? Amém. Se você diz isso de todo o coração, eu posso dizer para você o mesmo que Jesus disse para Pedro: não te revelou nem a carne e nem o sangue, foi o Espírito Santo de Deus quem te comunicou isso, meu amado irmão. E a partir desta confiança e desta fé, e é uma fé inabalável, a fé no Cristo ressurreto. E quem crê no Cristo ressurreto tem uma alegria que transcende a toda e qualquer circunstância, uma paz que toma conta do nosso coração. Sabemos que somos salvos porque nós enfrentamos as tribulações de uma maneira distinta da que fazíamos anteriormente, antes de nossa salvação. Nós não recebemos as más notícias da mesma maneira que recebíamos anteriormente, porque nós agora temos o Espírito Santo de Deus conosco e sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabemos que nada pode separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Temos o Espírito testificando com o nosso Espírito, somos amados, estamos no amado.
Pertencemos a Deus, meus amados irmãos. Somos de Jesus e de um Cristo ressurreto e vencedor, que venceu a morte. E a alegria desta notícia, ninguém pode nos tirar, nenhuma legião de demônios, nada neste mundo pode nos separar desta alegria. E quando Cristo ressuscitar, e quando o Filho for devolvido, vocês vão ter uma alegria que ninguém mais vai poder tirar. Sabemos que somos salvos pela alegria do Espírito Santo que temos no nosso coração, pela fé que toma conta da nossa vida, pela paz e pelos frutos do Espírito, meus amados irmãos. Sabemos que somos salvos porque permanecemos em Cristo. Sabemos que somos salvos porque estamos em Cristo. A fé salvadora é uma fé viva e operante. A fé que nos salva não é aquela fé do dia da nossa conversão, mas é aquela fé viva que continua válida ainda hoje e opera frutos. Está entendendo? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós não somos dos que retrocedem, mas daqueles que perseveram para a vida eterna. Temos a fé operante de Deus dentro de nós. E essa é a fé que vence o mundo. Essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ninguém pode ter confiança de sua salvação baseada única e tão somente numa sensação íntima, mas pode e deve ser confirmada e atestada pelos frutos do Espírito Santo. Sabemos que somos de Deus porque amamos os irmãos. Bispo José Hildo. Foi eu que disse isso. Sabemos que somos de Deus porque amamos os irmãos. Palavra de João o Evangelista na sua epístola. Sabemos que somos de Deus porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Sabemos que somos de Deus porque nós amamos os irmãos. E quem ama conhece a Deus. Por isso sabemos. Sabemos porque nós conhecemos muito bem quem é que está governando o nosso coração. Porque Jesus é Senhor e é Ele que manda agora. Sabemos que somos de Deus. Nós sabemos pelos frutos, nós sabemos porque temos misericórdia no nosso coração, nós sabemos porque agora o nosso coração está inclinado para as coisas do Espírito e não mais para as coisas da carne, porque nós andamos no Espírito Santo. Amém. Podemos saber que somos salvos e devemos saber e devemos permanecer firmes nessa confiança. E o último, sabemos que somos salvos. Não, podemos ser salvos plenamente. Todos podem ser salvos plenamente. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Judas 24. Que versículo, pastor? Bispo, que versículo? Não me pergunte isso, né? Vai ser reprovado na prova. Judas, versículo 24. Se eu não estou me enganando. Penúltimo versículo, né, de Judas. É o 24, acho que tem. Isso. É o 25. O que diz o versículo 24? Tem uma canção linda, inclusive, que retrata essa mensagem, esse louvor ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Um louvor ao Deus que nos guarda de tropeçar, ao Deus que tem poder de nos guardar, que tem o poder de guardar os nossos pés de tropeços, que tem o poder de guardar os nossos olhos de tropeço, porque se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca fora, mas não precisa arrancar quando você tem um Deus todo-poderoso que nos guarda de tropeçar. Aliás, nós não oramos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: não nos deixes cair em tentação. Se oramos isso, é porque Deus tem o poder de nos guardar e nos livrar do mal. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus pediu e orou para que nós fôssemos livres do mal. Certamente o mal de que somos livres não são as tribulações, porque Ele já tinha garantido anteriormente que as tribulações eram certas e seguras. O mal é um tropeço, o mal é cair em tentação, o mal é dar lugar ao diabo, o mal é deixar o diabo aprontar a nossa vida. O mal é o pecado na vida do crente.
O mal é o pecado que nos separa de Deus. As mãos de Deus, os braços de Deus estendidos para nos abençoar. Mas o que separa o povo de Deus, muitas vezes, do próprio Deus? Os nossos pecados fazem separação. Mas o nosso Deus, Ele quer nos guardar, Ele quer nos santificar, Ele quer que nós sejamos como Ele, sede santos como o Pai é santo. Amém. Sede santos como Jesus é santo. Sermos imitadores de Paulo, assim como ele é imitador de Jesus. Dizer para o povo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Paulo, assim como eu sou de Jesus, assim como Jesus é filho de Deus, que eu seja também. Esse é o desejo, esse é o modelo padrão de santidade. Nós precisamos dessa santidade, nós precisamos de vitória. Às vezes os jovens dizem: mas nós somos fracos, mas nós somos naquele período da vida onde as tentações são imensas, e é muito hormônio, e é muita coisa, a carne é fraca. Mas o apóstolo João escreveu para os jovens e disse para ele: eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e tendes vencido o maligno. Se os jovens que estão debaixo de tanta tentação e no momento tão crítico da vida são fortes e capazes de vencer o maligno, então a vitória para todo mundo, amém? Amém. A vitória para todos nós, para todas as faixas etárias. Glória a Deus. Vitória em Deus, graça em Deus, porque Deus não apenas perdoa pecados, mas Ele também purifica os corações. Aleluia. Santifica. Não apenas nos dá uma santidade posicional. Não, o termo santo não é apenas colocado em termos de nossa posição em Cristo, de nossa qualidade agora junto a Cristo, mas é também uma participação na natureza divina, conforme 1 João capítulo 1. Temos participação na natureza divina. Não nos conformamos com esse século, não nos conformamos com esse mundo, mas somos transformados dia após dia na imagem daquele que é parâmetro, que é modelo, protótipo de todo o homem verdadeiro. Caminhamos para a plenitude da varonilidade, o varão perfeito, o modelo que é para nós. O nosso alvo é Jesus Cristo, e todos nós transformados em glória à sua imagem. Caminhamos nessa direção, esse é o desejo. O apóstolo Paulo trabalhava incansavelmente para apresentar diante de Deus uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. Cheguei na igreja metodista livre e tinha um jovem, líder dos jovens, e ele perguntou para mim, ainda recém-chegado de volta, né? Ele perguntou para mim: você ora a oração do Pai Nosso inteira? E eu falei: claro que sim. Minha mamãe ensinou a orar. Minha avó orava também. Os pastores oram. Oramos na escola dominical. Oramos no culto. Eu oro. Mas que absurdo. Eu não oro a oração inteira. Eu pulo aquela parte. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não foi bem essa que ele pulava. Mas ele pulava aquela parte que dizia assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu pedir um negócio desse para Deus, eu estou no inferno. Eu falei: você acha que só por não orar dessa forma Deus vai te tratar de maneira diferenciada? Porque você não pediu, Ele trata diferente? Ou não seria esta uma base, um princípio das Escrituras Sagradas de como Deus trata e lida com os homens? Ninguém primeiramente deu a Deus para depois receber. Não é o nosso perdão que produz o perdão de Deus, mas a parábola do grande credor ensina que Deus, na sua generosidade, o grande credor, na sua graça, perdoou o ofensor, perdoou aquele que lhe devia muito e que não tinha com que pagar, que agora todo contente sai pelo seu caminho e encontra um outro que lhe deve um tanto, muito menor do que lhe fora perdoado pelo grande credor, e ele agora se trata com impiedade, trata com dureza, com crueldade, e bota ele na cadeia enquanto ele não paga o último centavo que lhe deve. O grande credor descobre e retira o perdão. Por isso somos arminianos, porque cremos nessa possibilidade, amém? Que uma vez tendo recebido o perdão de Deus, se nós não nos tornarmos perdoadores,
seremos tratados da mesma maneira como tratamos os irmãos. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que julgares, vos julgarão também. Perdoai e sereis perdoados. Amai e você vai ser amado. E a misericórdia do dia do juízo é que prevalece sobre... A misericórdia prevalece sobre a justiça até. Misericórdia triunfa sobre o juízo. Sobre o juízo. Olha, que bom. Que bom ter os pastores afiados na palavra. Quer dizer, labirintite. Eu vou colocar tudo na labirintite. Ai, que bom. Meus amados irmãos, agora Deus não apenas nos conclama ao arrependimento, não apenas nos conclama a santificação, Ele nos capacita. Temos toda a armadura de Deus, toda a armadura, e aí descreve lá em Efésios 6 que é essa armadura e como ela pode nos proteger contra o mal, contra todas as setas inflamadas do maligno. Temos, e as armas da nossa milícia, como diz o apóstolo Paulo no outro texto, não são carnais, mas antes são poderosas em Cristo para que a gente venha a triunfar contra fortalezas, contra todas as potestades dos ares, contra tudo mais. Armas que temos, que o Senhor nos capacita, o amor de Deus derramado no nosso coração, a graça, o perdão e todas as dádivas do céu para nós, e o seu Espírito em nós. Meus amados irmãos, e fé, e graça, e bênção, tudo para vencer o mal. Diz o apóstolo Pedro que recebemos de Deus todas as condições, todas as graças necessárias para vivermos uma vida santa e para vivermos santa e piedosamente. Todas as graças. É possível pelo poder de Deus. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Mas com a ajuda de Deus nós podemos e devemos. E os líderes da igreja, e aqui estamos com uma congregação composta de líderes, são chaves para a santificação do povo. E amanhã eu vou estar pregando sobre isso no culto de logo mais sábado, na grande concentração. Vou falar sobre como é vital a santidade no ministério cristão e que diferença faz a presença ou a ausência dessa santidade. Mas isso é para amanhã. Deus nos abençoe.